Aí que eu consegui virar a chavinha da minha mãe. Tá, Ela falou, então nossa, vamos lá. você ficou com tantos homens, você gosta de homem, Aham, não sei o quê. Eu sou bi, eu também aham, já fiquei com mulheres aham, bastante na minha vida. Mas assim, quando ela foi entendendo isso, porque eu já fui casado, tive a minha filha e aham. tal, tudo mais. Aí eu falei, ela, então você é viado? Aí eu, sou, mãe. Aí ela, é mesmo, faz sentido, agora eu tô entendendo tudo e tal. E ainda mais, né, tá, na época, estando com o meu companheiro, que é um homem trans também, aí a gente faz uma confusão na cabeça das Aham. pessoas. Porque elas geralmente falam, ah, então, se você virou homem, é porque você gosta de mulher. Não, porque eu gosto de homem. E agora? Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais uma roda de conversa aqui no nosso podcast Liberchat. Se está chegando pela primeira vez, eu já vou dar um tempinho aí para você se inscrever nas redes sociais. O nosso Instagram é Liberchat_. Estamos também no YouTube, o nosso canal, é só você digitar podcast Liberchat e também no Spotify. Então vai lá, digita Liberchat no Spotify e você já vai estar fazendo parte aqui do nosso hall de amigos aqui, inscrito no nosso canal, tá bom? Nosso bate-papo aqui é sui generis, então vem teólogos, historiadores, professores, educadores, ativistas, políticos, todo mundo aqui. Então você é sempre bem-vindo para participar dessa conversa. Mas antes de eu apresentar aqui a pessoa que vai nos abrilhantar com o bate-papo, eu gostaria que você já compartilhasse esse vídeo para pelo menos 5 ou 10 pessoas, é isso mesmo. Sempre alguém me escreve nos comentários, mas você fala para compartilhar só para 5, eu compartilhei só para 5. Falei, calma aí, essa é só uma dica, tá bom? Pode ser 10, 20, o ideal, olha aqui para mim, o ideal é você compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Porque assim, esse conteúdo vai chegar para muita gente, e muita gente vai ser assim, vai participar do nosso bate-papo e vai entender, porque esse programa aqui também é um programa de utilidade pública. Ele tem a função também educativa, tá bom? E hoje, como eu sempre digo, e temos convidados especiais, eu estou aqui, é isso mesmo, aqui na minha frente, já já você vai ver aí, o Stefan Leal. Eu conheci o Stefan há pouco tempo mesmo, é porque eu tenho umas parcerias e essa pessoa está sempre indicando pessoas para vir conversar aqui. Olha, essa pessoa é legal, você vai gostar de conversar com ela e tal. Os seus ouvintes vão gostar. E aí eu o conheci e o convidei para vir aqui e ele veio prontamente para bater um bate-papo conosco. Seja bem-vindo. Muito bom que você está aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sempre agradeço no início, sabe por quê? Porque o bate-papo vai ficando tão interessante, o pessoal sabe disso, não é verdade? Tão interessante que, às vezes, no final, a gente tem que terminar rápido e eu esqueço de agradecer. E saio, assim, um pouco mal educado para os ouvintes, porque eles sabem que no caminho aqui, nos bastidores, eu vou agradecendo e tal. E as pessoas nunca me reprimiram por isso, tá bom? Você está no podcast Liberchat, tá? Maravilha. O que significa Liberchat? Liberchat é a junção de duas palavras, tem a ideia de liberdade, chat é aquele bate-papo que você batia na internet aí, tá bom? Então aqui você tem liberdade para você expor suas ideias de maneira tranquila, tá? Fiquem calma. Sei que você já é profissional na área também, já está acostumada com as câmeras, né? Então está tranquilo, tá bom? Então fique em paz aqui. E já pode começar a se apresentar novamente, você mesmo falando seu nome, de onde você é, o que você faz, para o pessoal aí te conhecer mais e ficar mais atento aí no que você tem para compartilhar com a gente aqui. Bacana. Eu sou o Stefan Leal, sou artista, sou educador, trabalho com projetos. Sou artista educador de periferia, que foi onde eu nasci, onde eu cresci. A minha linguagem principal de arte e educação é a música, mas depois já de tantos anos, né, mais de 15 anos atuando na área e aprendendo tanto quanto os artistas, então eu já falo que eu sou multiartista, não sou só músico, já aprendi muito, gosto muito de trabalhar com outros artistas e trabalhar com educação, trabalhar com ativismo em prol da nossa causa e lutar pela equidade de direitos. Legal. Você falou em música aqui, eu gravei recentemente aliás, já 2 podcasts, 2 músicos já vieram aqui gravar e um outro fez umas apresentações ao vivo com violão e tal, que por incrível que pareça é meu irmão mesmo, ele trabalha com música também. E você toca algum instrumento? Eu toco. Qual? Meu instrumento principal é o violino.
Ah, o violino? Isso. Devia fazer uma palhinha com o violino aí, né? Ah, maravilha. Posso fazer. Você trouxe o violino, né? Eu trouxe, Tá aqui, né? daqui já vou dar Ah, aula. vai dar aula, né? Mas É o seu instrumento de trabalho também, né? tá sempre comigo. E hoje em dia, para ganhar algum dinheiro nessa área da música, no nosso país aqui, que gravamos do Brasil, né? Eu sei que outros países aí também assistem o programa, é bem difícil, né? Um país subdesenvolvido como o nosso, você viver só tocando é quase que impossível. Você tem que ser músico, professor, produtor, artista, de tudo fazer um pouco, né? De médico e louco, dizem que no Brasil todo mundo tem um pouco. É, né? exatamente. Exatamente. E assim a gente vai seguindo a vida para sobreviver aqui. Fazendo os corres. E com você não é diferente, né? Mas nós vamos conversar hoje um assunto mais específico, que é sobre educação, gênero e sexualidade. É um assunto aí que muita gente acha saber tudo e, na verdade, não sabe de nada. Quando eu estava conversando com você, eu falei, nossa, eu achei que eu já sabia de tudo. Você falou, não, esse termo está errado, isso aqui não é assim que fala. A comunidade não aceita isso, não aceita aquilo e tal, né? Sim. Mas você, além de ser educadora, você também trouxe consigo, quando eu te conheci, você falando que trouxe consigo alguns conflitos internos, né? Se você quiser compartilhar aqui um pouquinho antes da gente aprofundar um pouquinho mais no assunto, já continuando a sua apresentação aí, fique tranquilo. Exatamente. Desde a minha infância, eu tenho um pouco do privilégio dos meus familiares, né? Meus pais, eles não me reprimiram na minha expressão de gênero. Uhum. Porque quando a gente vai falar sobre gênero, tem várias camadas. A parte quando a gente fala expressão de gênero é como a gente se veste, se apresenta para o mundo e como que as pessoas olham e enxergam a gente. Nessa questão, na infância, as crianças são bem livres, né? Uhum. A gente vai ficando com essas caixinhas e amarras conforme a gente vai crescendo e a sociedade vai impondo alguns limites pra gente. Uhum. Mas as crianças, de uma forma geral, elas se expressam e brincam, né? Uhum. Então, às vezes fala, meu filho pegou meu salto alto e tal. Isso não significa que ele vai ter alguma mudança de gênero. Ele tá brincando. Uhum. Brincando como se ele estivesse num teatro experimentando figurinos. Então, eu tenho um irmão mais velho, que é 6 anos mais velho do que eu. E eu cresci e eu era um moleque. Eu brincava muito com os meninos, eu não conseguia me inteirar muito com as meninas. E nessa parte das roupas também, meus pais não me reprimiram. Então, às vezes eu gostava de usar sainha com babado e às vezes eu gostava de usar boné, bermudão. Jogava muita bola, convivia muito com os meninos. E essas roupas eram do seu irmão mais velho que você pegava dele? Tinha também, mas também, tinha algumas que eu escolhia, né? E nesse processo eu brinquei muito de Barbie. Eu costumo até falar pros pais, pros familiares, assim, que o que a gente faz na infância não vai definir, né? Nesse sentido. Porque se brincar de Barbie me fizesse uma princesa, eu não seria como eu sou. E eu brinquei muito de Barbie, eu gostava muito de brincar de Barbie. Gosto de cor-de-rosa. Então, a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa questão de o que é ser ou não, ou como que a gente categoriza as coisas. Mas eu tive essa infância em que eu já entendia que eu era diferente das outras meninas. E aí fui crescendo, fui me entendendo. Mas demorou muito, porque como eu cresci na periferia, até a questão do machismo e do feminismo, eu demorei muito para ter contato com esses termos e entendendo as coisas. Então, eu não tinha referências de homens trans na minha cabeça. Então, a gente sempre tem referência de mulheres trans, travestis, já é comum no imaginário das pessoas, mas homens trans não. E até pela hormonização, muitos homens trans vivem, assim, no meio das pessoas e elas não imaginam que é um homem trans. Porque o homem trans, quando ele se hormoniza, ele cresce barba, a voz engrossa, enfim, a testosterona, né? Então, aumenta a massa muscular. E aí, a gente chama isso de passabilidade. Então, os homens trans têm muita passabilidade, geralmente, mas eu não sou um homem trans hormonizado. Então, é uma luta também para me impor com as pessoas, para que elas entendam que não é pela aparência, né? A gente tem que respeitar a identidade das pessoas, como elas se apresentam, como elas se entendem. Até porque eu tenho colegas que são homens cis, que têm a voz mais fina do que a minha, que são mais afeminados do que eu. Então, assim, não é isso que define, é mais pela pessoa. Então, quando a gente vai conhecer uma pessoa, ainda mais uma pessoa LGBT, geralmente o que é mais educado de fazer é perguntar para a pessoa, como você quer que eu te trate? E aí a pessoa fala, porque também existem mulheres lésbicas que também têm uma expressão de gênero masculina. Então, às vezes, rola essa confusão de, será que é ele, será que é ela? O melhor é perguntar. E aí a pessoa fala. Talvez as pessoas não perguntam
Porque às vezes elas ficam constrangidas. Será que a pessoa vai achar ruim? Porque ela deveria saber. Acha que é a responsabilidade do outro entender o outro, né? Na verdade, nós temos que respeitar um ao outro. Mas nem tudo se sabe. E é muito bom sua vinda aqui, porque aí você esclarece isso aí, né? Porque então não é pecado perguntar, né? Não, é perguntar a melhor não ofende, coisa. né? Fala, tipo, eu te conheci, não tenho preconceito, mas eu quero saber como você quer que eu te trate. Exatamente. Então isso é educado, né? É viável fazer, né? Isso, como você quer que eu te trate, ou quais são os seus pronomes. Algumas pessoas ficam bravas da própria comunidade, mas eu acho que isso é um erro, porque a gente está tentando educar as pessoas, a gente mesmo está em constante transformação, construção também da nossa identidade, então é preciso ter paciência e afeto com as pessoas, né? Então, desde a sua infância, mesmo brincando de Barbie, como você falou, você já se enxergava como menino? Sim, inclusive eu até participei de uma performance numa universidade, né, que a gente fez todo um trabalho de imersão para entender como foi esse processo da infância, adolescência e para chegar na vida adulta. E aí a minha performance chegou num lugar que eu lembro que era uma frase que eu repetia muito na minha infância. E se eu fosse menino, eu faria tal coisa. Se eu fosse menino, eu faria isso, ou faria aquilo, ou seria assim, ou seria assado. Então, na minha cabeça, eu nunca poderia ser um menino. E eu cresci com essa ideia de, se eu fosse, se eu fosse, se eu fosse. E até que eu tenho uma amiga minha de infância, um certo dia ela foi na minha casa, ela falou assim, nossa, eu tenho uma coisa para te apresentar que eu acho que vai te ajudar a você expressar a sua masculinidade. Eu falei, sério? O que que é? E ela falou, você já ouviu falar em drag king? Eu falei, não. Aí ela me mostrou um vídeo, e aí eu fiquei, assim, chocado. Eu falei, nossa, isso me acolhe, né, me representa, porque a gente também tá familiarizado com as drag queens, né? que são as rainhas, né? Então, o drag king, ele é o oposto. Então, é a mesma ideia, né? Uma performance exagerada do gênero. Então, é uma barba muito colorida. É performático também, que nem a drag queen. E aí eu comecei... Só que é uma mulher que se veste de homem. Seria isso, exatamente. Né? Que às vezes o pessoal tá aí, não, mas o que é drag queen? King, King, né? Porque o outro é drag queen. Exatamente. E a mulher que se veste de homem, nesse caso é drag king, né? Drag king. Drag king, aí, tá de vendo? Rei, tem que treinar pra aprender, né? Assim, vivendo e aprendendo. Exatamente. E aí eu fui vendo vários vídeos de drag king e isso me ajudou no meu processo também, porque... como eu falei, eu não tinha referências de homens trans, assim, que eu me sentisse representado. Então, pra mim, era uma coisa que eu não poderia ser. E aí, eu construí o meu personagem, que na época era o Tony. Eu gosto muito do Tony, ele tá sempre comigo. E aí, eu comecei a experimentar o Tony. Então, eu pegava roupas que eu já tinha. Eu sempre tive roupas masculinas e femininas também. Aí, eu fui experimentando o Tony, conhecendo ele, só que aí o Tony no começo era pra ir pra uma festa LGBT, uma balada. Só que eu fui me identificando tanto e me sentindo tão bem com aquilo, que o Tony começou a ir no mercado, o Tony começou a ir no banco, o Tony começou a ir na banca de jornal. E aí isso foi o primeiro processo, assim, de eu entender que, eu acho que realmente eu me esforcei muito pra ser mulher, viu? Eu me esforcei muito pra me encaixar, pra tentar performar, não a feminilidade, porque eu tenho ainda, né? A feminilidade, ela tá em todos nós. Todos nós temos aspectos femininos e masculinos. Mas não era a minha identidade mesmo. Então foi um alívio pra mim sair do armário. E você demorou um pouquinho pra sair, né? Foi. Esse processo de transição, assim. A sua família, ela aceitou de início, foi contra? Você tinha preocupação com isso? O que a minha família vai falar? Que a família é o mais importante pra gente, as pessoas que estão mais próximas de nós. A sociedade também é importante, mas a família que pesa mais, né? Que você vai pra um local que ninguém te conhece, aí a vida segue e acabou. Sim. Mas a sua família, você sempre vai ter, em algum momento, um retorno, um contato. Como é que foi essa sua aceitação aí? Então, demorou nesse sentido, por todo o meu histórico, pelo meio em que eu vivia, apesar de eu sempre trabalhar com arte, que é mais aberto, né? As pessoas geralmente têm a cabeça mais aberta. Eu também fui criado num ambiente religioso. E isso acabou também moldando um pouco o que eu seria, mas eu saí na adolescência e aí sou uma ovelhinha rebelde, mas ainda carrego... Mas continua sendo filha de Deus, né? Filho de Deus. Né? Exatamente. Não, e Cristo é o meu melhor amigo.
Então, Era igreja evangélica ou... era batista. A Batista? É, A Batista. sou batizado e eu tenho muito carinho porque eu aprendi muito sobre a Bíblia e eu tá sempre comigo. Então é algo que eu levo para sempre assim na minha vida, na minha espiritualidade também. Mas com a família, na época eu estava num relacionamento com o pai biológico da minha filha e foi difícil, muito difícil. Eu consegui mesmo começar a me envolver com o Tony, no caso, foi quando eu me separei. E aí eu tinha minha filha era pequena, e eu não me preocupei com ela, porque eu penso que filhos, assim, eles já têm um amor tão genuíno por nós, que eu sabia que ela me apoiaria. Mesmo sendo bebezinha, ou ela crescendo, e hoje ela já entende, me defende, ela é uma criança muito informada, politizada e ativista também, ela defende a causa, assim. Ela tem 8 aninhos, vai fazer 9 agora. E aí... Então, eu tive esse apoio dessa amiga minha de infância. E depois eu entrei num relacionamento com um homem trans. E aí a gente vai falar também sobre essa confusão que as pessoas fazem sobre gênero e sexualidade, que não é a mesma coisa. Então, aí ele me apoiou muito, me deu muito suporte, me trouxe muitas questões. E a história dele é diferente, porque ele já com 8 anos quis cortar o cabelo... Para ele usar roupas femininas ou algum adereço feminino é violento para ele. Então, até mesmo entre os homens trans, não é igual. Assim como os homens, né? Então, vai ter homem que vai gostar mais de estar sempre arrumadinho, perfumado, com a barba feita. E vai ter homem que vai ser mais... largadão, né? Vai estar daquele jeito, estereótipo e tal. E tudo bem. E os homens trans não é diferente. Então, cada um tem uma história, tem um jeito, assim. E os meus pais, eles demoraram para entender essa diferença entre gênero e sexualidade. Porque eles... Poxa, mas a maior parte da sua vida você se relacionou com homens. Aí agora você quer ser um homem? Por quê? E até alguns amigos gays meus falavam... Ai, menina, você pode pegar o homem que você quiser. Agora você quer virar homem, meu Deus. Porque se eu tivesse nascido menina, eu nunca ia... Eu falei, então, porque não é sobre isso, né? É sobre identidade. E eu concordo com você que realmente causa uma confusão. E talvez alguém que está participando do nosso bate-papo aqui esteja assim, mas como que é isso, né? Porque tem uma sigla que é... LGBT, né? O mais fácil falar é LGBT, só que ela é extensa, né? Acho que a atual agora é LGBTQIAPN+, né? Isso. É muito longa. Até conversei com você, aí você falou, não, pode falar LGBT que é mais fácil. Eu até prefiro, que é mais fácil. Dá pra você explicar um pouquinho sobre isso, para depois a gente entrar na questão do gênero e sexualidade aí? Bora. Então, até algumas pessoas, assim, dentro da comunidade, esses dias eu tava numa live, e aí entrou um rapaz, eu sou um homem gay, mas assim, na minha época era GLS, é muita coisa agora, a gente não consegue entender. E o que acontece para gerar esse conflito entre gênero e sexualidade dentro da sigla? Que inicialmente era essa, né, GLS, que é gays, lésbicas e simpatizantes. Entrava todo mundo ali no... Exatamente. O simpatizante na época era o quê? Aquelas pessoas que respeitavam? Isso, que apoia a causa, entrava como que tava simpatizante. no rolê junto, apoiando. Mas a gente está em processo de construção e eu acredito que a gente ainda vai mudar mais a sigla ou o entendimento das coisas. Mas com todo respeito, mas eu acho que esses aumentos das siglas... Confunde muito, porque você não sabe quem é quem, assim, você fica, poxa, como é que eu falo? Então causa uma confusão mesmo. Você mesmo falou aí, que até na própria comunidade, às vezes as pessoas ficam, né? Sim. E às vezes até prefere que voltasse a ser como era antes, né? GLS, acabou. Ou LGBT, né? Que seria mais fácil. LGBT+, que aí o mais... Já inclui tudo, né? É o que agrega, é o que agrega todo mundo, né? Mas, para discutir, é bom que as pessoas saibam o que é cada letra, né? Mas L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais e o T de trans. Aí o mais é um guarda-chuva que vai acolher todo mundo. Alguém disse uma vez que até os héteros entram nesse mais ou não? Não tem nada a ver. Eles entram, porque é uma forma de sexualidade, né? Então, o arco-íris da bandeira, ele é para agregar. Então... Quando a gente fala do mais, mas aí é bom a gente falar, por exemplo, o A, do assexual. São pessoas que não têm interesses sexuais em ninguém. As pessoas... Aí o que eu penso, assim, como educador que eu sou também, trabalho com crianças, que o professor vai ensinar matemática. Ele já vai ensinar tabuado ou ele vai ensinar a contar até 10? Ou ele geralmente vai aprender os números ali, a gente vai com calma. Então, como a gente ainda mais no Brasil, ainda está atrasado em comparação com países de primeiro mundo, né? Que tem já uma equidade de gênero.
a gente vai devagarinho falando sobre isso para não gerar confusão. Então, até mesmo a minha sexualidade. Eu poderia falar que eu sou pansexual, mas eu prefiro me referir como bissexual pra eu conseguir trocar ideia. Se eu sentar lá no boteco com o cara, vou trocar uma ideia, vou falar pan, o cara nem vai saber. Que? Da onde que vem isso? Então, se eu falo... Talvez muita gente não entenda o que é. Você quer explicar aqui pro pessoal? Então, dentro da comunidade, a gente fala que pansexual são pessoas que sentem atração, afeto por pessoas independente do gênero. Não Então, tem a ver com gênero, né? Não tem a ver com gênero. Homens, mulheres, não binários, aí são seres humanos. Bateu aquela afetividade, não tem... Exatamente, mas quando eu falo bissexual, no imaginário mais comum das pessoas, já vem esse entendimento. Ah, então você gosta de tudo, né? De homem e mulher. Já vem esse entendimento, é mais fácil. Acho que é mais fácil, né? Porque aí as pessoas falam, mas e os não binários? Mas aí eu tenho que explicar o que é não binário. Então é um caminho, é um processo. Se eu quero uma troca rápida, conversar rápido, explicar pra pessoa, eu prefiro ir por um caminho que já é mais comum pra todo mundo. Agora, se eu tenho mais tempo, se eu for ver a pessoa mais vezes, aí eu vou explicando direitinho. É meio complicado aí, né? E o trans, né? E também tem pessoas que falam, mas não binário, não é trans, porque trans é toda pessoa que não se identifica com o seu gênero do sexo biológico. Não gênero, né? Com sexo biológico. Então, eu sou uma pessoa trans. Eu nasci com um corpo que já disseram que era de menina, cresci sendo educado dessa forma. Então, sofri machismo. Ainda sofro porque eu não tenho passabilidade, né? Mas sofri com o machismo a minha vida inteira. Então, eu não me identifico com o meu gênero biológico. Mas se eu for numa consulta médica, se eu for fazer algum tipo de tratamento, eu tenho que ser tratado com a minha forma do meu corpo biológico, né? Exato. É interessante isso aí, né? Porque... não adianta. Não adianta, nunca vai mudar. A gente que é trans sempre vai ser trans. E aí, o contrário do trans são as pessoas cis, que são a maioria da sociedade, que são vocês, que... nasci menino e me identifico. Sou um homem e assim eu sou, vou assim pra vida. E segue a vida inteira, né? Exatamente. Não tem essa diferença entre a cabeça e a genitália. E o pensamento, como é que fica assim? Como você se sente? Há um conflito interno sobre isso com você ou não? Olha, já passei por esse conflito. Então, como eu te falei, eu sempre gostei de algumas coisas do universo considerado feminino. Mas quando eu saí do armário, eu senti muito impulso de reforçar minha masculinidade. Eu fiquei muito em dúvida se eu fazia tratamento hormonal, se eu fazia algum tipo de cirurgia. E aí fui trocar ideia com outras pessoas que tinham já saído do armário. Mas a própria comunidade às vezes faz uma pressão. E a sociedade, porque... Pra você mudar o corpo totalmente, Pra né? você mudar, porque aí você passa a ter mais respeito, digamos assim, né? Então, se eu... pela sociedade, que a sociedade vai olhar, é um homem, acabou. Isso, acabou. É uma mulher... Não vai ter questionamento, né? Não vai ter. Mas, assim... O Tami fez isso, né? Agora, né? É isso. A maioria das pessoas trans acabam indo pra essa parte da aparência, né? De fazer uma mudança pra você ficar de acordo com o seu gênero. Mas como eu sempre fui muito questionador e eu acho que as pessoas têm que respeitar a gente independente da nossa aparência física, eu luto também por essas pessoas que, assim como eu, não querem fazer tratamento hormonal ou não podem, porque tem pessoas que por questão de saúde não podem mesmo, ou acesso, a pessoa que tá lá no sertão. Como que ela vai fazer um tratamento que a gente faz aqui em São Paulo? Não tem como. Porque aqui tem muito mais acessibilidade pra isso, né? Exatamente. Então, tudo assim... é mais difícil. Aí essa pessoa não é trans, essa pessoa não merece um respeito, um acolhimento, uma dignidade, sabe? Então, nesse sentido... Eu tive, nessa saída do armário, aí eu me desfiz de vários adereços de coisas femininas, depois eu me arrependi um pouco, porque eu falei, o que tem se eu for maricona? O que tem, sabe? Se eu for afeminado, se eu usar meus brinquinhos, meus anéis, sabe? Isso não... Mas no começo foi difícil, então eu tive esse conflito de, não, eu tenho que ser machão. Que é o que a sociedade exige de vocês também, homens até cis. dos homens, assim, tem que ser... Exatamente. Não pode chorar, homem não pode chorar. Não pode chorar, não demonstra expressar emoções. muito os sentimentos, emoções, né? Isso. É o provedor de casa, tem cara que não aceita que a esposa trabalhe. Graças a Deus que a minha trabalha, né? Tá aqui nos bastidores hoje me ajudando aqui, quando ela pode, ela vem. Ainda bem que ela trabalha, a gente tem 3 filhos, que seria de mim, né? Exatamente. Tá difícil a situação, não é tão simples assim. O machismo, mas mesmo assim,
você já traz no seu subconsciente ali, né, aquele pressuposto que o homem é o machão, é o provedor, é tudo isso e tal. O machismo, ele Ele atinge maltrata Raimundo e todo mundo, né? todo mundo. Não, é a sociedade inteira. E é desde as crianças até os idosos. Então, Sofrem com isso, a né? gente tem que tentar diminuir esses estereótipos. Essa é uma luta minha, Aham. de combater estereótipo de gênero. Eu começo isso na educação com as crianças. Né? Não fico reforçando, meninas para um lado, meninos para o outro. Aham. Meninas isso, meninos aquilo. Vou imprimir desenho. Da Elsa para as meninas e do, sei lá, do Ben 10 para os meninos. Não. Vamos tentar desconstruir isso. Rosa, ou... As pessoas também falam, eu deixar meu filho brincar de boneca, de brincar de mamãe e filhinho. Não vou deixar não, meu filho é macho. Então, seu filho vai crescer e vai ser um péssimo pai. Porque o que as crianças aprendem brincando de boneca? Elas aprendem a cuidar de um outro ser humano que depende de você. Então, eu acho que a melhor coisa que tem é trabalhar desde a infância, quebrar com esses estereótipos, porque eles violentam e matam. A gente chega nesse extremo. Você tocou num assunto assim um pouco melindroso, porque quem não entende o que você está dizendo, e o pessoal fala mesmo. Na hora que eu converso com muita gente, né? E eles falam o seguinte, esse pessoal aí quer impor nas crianças, né? Que as minhas crianças não vão estudar numa escola assim, porque minha filha é minha filha. Né? Ela vai ser um transmasculino e tal. E aí os professores vêm, quer educar isso aí. Pelo que você está me passando, né, quer impor isso nas crianças e tal, pelo que você está me passando, não é essa a luta, né? A luta é desconstruir aquele negócio de machismo, essas coisas assim, né? É mais isso, né? É uma... Porque assim... Por mais que as pessoas tragam esse argumento, você ficar reforçando que uma menina tem que usar rosa, que o menino não pode chorar, isso é muito mais violento do que eu acolher um menino e falar, pode chorar, eu tô aqui pra te ouvir, o que você tá sentindo? Ou a menina querer ser jogadora de futebol, como a Marta, e eu apoiar, nossa, vai, você é capaz, você não precisa ser delicada, você pode ser o que você quiser. Então, a minha ideia com as crianças não é... incentivar, é o contrário. Ser um transmasculino ou trans... É incentivar que elas sejam livres e que elas se amem e se aceitem e que elas respeitem o próximo. Porque por mais que elas se encaixem em algum perfil ou padrão da sociedade, quando elas se depararem com pessoas como eu ou da comunidade, que elas saibam, é diferente, mas eu respeito. Eu sei que é só mais um ser humano, filho de Deus, que merece ser amado, que merece estar entre nós. Que tem sentimentos também, tem problemas, né? Exatamente. Tem suas felicidades, tristezas ali, é um ser humano comum. Exatamente. Né? E já vai aprendendo desde a infância a viver com as diferenças. É muito bom seu esclarecimento aqui, porque desmistifica, né? O que muita gente pensa aí, que aleatoriamente sai falando aí. Não, o pessoal do LGBT quer impor nas crianças que elas sejam também. Então essa não é a ideia, né? A ideia é que ela respeite. Então o ativista, educador, então ele coloca isso como você colocou aqui, né? Fazendo com que as crianças já aprendam a lidar com as diferenças, com o diferente, né? Exatamente. Desde a sua infância, né? Até porque tem um amigo meu que escreveu um conto que se chama Transderela, que é o conto da Cinderela, mas a princesa, ao invés de ser uma menina cis, é uma menina trans. E na época a gente fez um espetáculo, uma peça, e minha filha acompanhou. Ela ia nos bastidores, no camarim, assistiu todos os dias da temporada. Depois de um tempo, eu fui mostrar a Cinderela tradicional. E ela olhou e falou, não, essa não é Cinderela. Então, assim, o que isso traz para ela? Um amor, um respeito com as travestis. Porque o Brasil é um dos países que mais mata e violenta pessoas trans do mundo. Do mundo, exatamente. Quase não tem travestis idosos, né? Morrem cedo. A expectativa de vida é 30 anos. Então, assim... Que é lamentável. E num país considerado cristão, aí, né? Exatamente. Que cristianismo é esse, né? Exatamente. Quando a gente está reunido, eu sempre sinto a presença de Cristo e sei que Ele estaria entre nós, abraçando, conversando, dando risada, sendo good vibes. E jamais tacando pedra em ninguém, né? Exatamente, né? Apoiando, amando, né? As pessoas, tratando-as como filhos e filhas de Deus, né? Assim que Deus trata o ser humano, porque a Bíblia fala que Deus é amor. Você falou de livros, você também é escritor, né? Sim. Eu trouxe alguns livros. Já fala sobre eles aí, que vocês... 3 livros escritos? Não, esse eu escrevi e esses 2 aqui eu participei como... É uma biografia que escreveram, né? Então fala primeiro do seu aí, já mostra pra câmera aí, pessoal.
Depois da Esse edição aqui, dá um zoom aí. ele é da editora É Cartola. Transformação, né? Transformação. A capa é bem sugestiva mesmo, né? Sim, Transformação foi um concurso literário que essa editora Cartola fez e selecionou alguns autores, eu estou entre eles, então o meu livro está dentro de um livro. Meu livro se chama Minha Mamãe é um Menino, e dentro desse livro eu trago as narrativas da minha filha, e eu conto desde a gestação, e na gestação não tinha saído do armário ainda. Eu falo sobre parto humanizado, eu falo sobre amamentação, eu falo sobre criação com apego, e depois eu vou trazendo as falas dela, porque ela mesma não gosta de rosa. Então, A sua filha? não gosta. Então ela vai trazendo isso. Ah, eu tenho um amiguinho, né, que é o filho de uma amiga, que tem o cabelo comprido. E isso não interfere na gente brincar. Porque quando a gente vai brincar, não faz diferença se o meu cabelo é curto. Porque ela tinha o cabelo curtinho na época, né? Então eu vou trazendo E ela se refere a você como? Ela me chama de mãe. De mãe? E eu não abro mão, né? O que eu falo também muito nas minhas redes, que esses papéis, e o Brasil é um país diverso nesse sentido. Então, se a gente for pensar em uma família tradicional, mamãe, papai e filhinho, não é a realidade que a gente tem. O conceito de família mudou muito, né? Mudou muito. A maioria dos lares são compostos sem pais. Os pais não são presentes aqui no Brasil. Então, eu falei, eu não quero ser chamado de pai, porque o papel que eu tenho com ela é de mãe. E nunca vai deixar de ser. Meu irmão, por exemplo, ele tem uma filha que ele cria sem a mãe e ele faz o papel de mãe. É um pai, mãe e existem mães, pais, né? Isso. As mães solos, né? Que o pessoal dizem por aí. Algumas pessoas, então você é pai e tal. As pessoas querem respeitar meu gênero, falam, então você é pai. Eu, não, é um mãe, ou mãe menino mesmo. Então, por isso que eu trago Minha Mamãe é um Menino, e aí tá dentro deste livro. E aí ele tá no processo agora de ilustração, porque a ideia é que ele se materialize como um livro para crianças. Para as famílias. Mais infantil. Infantil, para levar para as escolas, para estar com as famílias também, para elas conseguirem conversar sobre gênero de uma forma acessível para todos. É interessante notar que, por mais que as pessoas, assim, consideradas tradicionais, não queiram aceitar ou preconceituosas, é uma realidade que já está presente em muitos lares no Brasil e todo o mundo, né? Então é uma realidade que os pais convivem, embora muitos pais ainda, quando um filho tem uma sua orientação sexual diferente que o pai queria que ele tivesse, às vezes não é aceito pelo pai, pela mãe, e é expulso de casa, né? E aí a sociedade vai acolher algumas vezes, outras vezes não, a pessoa nunca mais consegue se inserir no meio da sociedade. É algo muito complicado e sério, e precisa ser resolvido, precisa ser falado, precisa ser combatido. E é por isso que você também é um ativista LGBT, né? Sim, é a marginalização das nossas vidas, das nossas histórias. Eu tive esse privilégio dos meus pais me aceitarem, tanto com o meu gênero, como na minha sexualidade, mas eu sei que isso não é geral. Não é o comum, né? Não é Eles o comum. continuam cristãos também? Seus pais continuam frequentando a igreja? Eles não frequentam mais, mas eles são. Entendi. Meu pai é diácono, né? Então, uma vez diácono é até o fim da vida. Não perde o título. E os outros livros aí? Esse aqui foi um trabalho feito por 2 irmãos, Daiane Varria e o Rodrigo Varria também, que é um livro de histórias de homens trans, né? O título é Sempre Foi Ele. Então tem histórias minhas, de outros homens trans, inclusive do meu companheiro que eu falei, né? Que é um homem trans também, com outra expressão de masculinidade. E esse outro livro aqui, que é o Sui Generis. Esse é maior. Sui Generis, quase uma enciclopédia aí. Que é da Beatriz Milanese e da Bianca Moreira. E aí elas trazem aqui dentro do livro... Esse é todo ilustrativo, né? Esse tem foto, porque elas, além de trazer a biografia das pessoas trans, aqui é outro trans masculino. Elas fizeram um ensaio fotográfico para alinhar com a nossa identidade, para estar no livro. Foi um trabalho muito bonito, muito delicado, que eu gostei muito de fazer parte. Aqui sou eu. Ó. Vou mostrar umas fotos. Legal. Mostra mais pro pessoal que tá ali em casa ver. Aqui é você? É isso? Ó. Ela é um trabalho... Ela fez uma entrevista. Aqui. Stefan Leal. E nesse livro, no início do livro, antes de entrar para falar das nossas vidas, elas trazem aqui, ó, o que é expressão de gênero, o que são pessoas não binárias, o que é LGBTQIA+.
Pra educar Então, também, né? é bem ilustrativo e educativo, né? E educativo, e bonito. Parabéns aí pelos livros, pelos os seus e os seus também, que faz parte aí. Tô dentro, é seu também, né? Mas agora vamos tentar esclarecer um pouquinho mais sobre essa questão de gênero e sexualidade. Porque ouvir falar, todo mundo ouve, né? Agora, entender mesmo... Pô, eu sei que você já explicou um pouquinho aqui, agora seja mais... tenha mais paciência aí para explicar um pouquinho mais detalhado, que muita gente não consegue entender essa questão de gênero. Mas seu gênero é masculino, mas você... não sei se é assim o termo que diz, né? Se relaciona com... Porque algumas pessoas são assim, né? Sim. Tem o gênero masculino, mas se relaciona com mulheres, no caso. Com homens, no caso, né? Se for transmasculine... Bora, vamos lá, porque é confuso, tá vendo? É assim. Vamos lá. Voltando pra sigla. Quando a gente vai falar de sexualidade, o que é a sexualidade? É o nosso afeto. É por quem a gente se interessa fisicamente e afetivamente. Então, vamos pensar em vocês, pessoas cis. Pessoas cis podem ser hétero e podem ser homossexuais, seja homem ou mulher. Então, a pessoa hétero, ela se interessa pelo sexo oposto. E a pessoa homossexual se interessa pelo mesmo gênero. Beleza. Que é pelo mesmo sexo. Que é pelo mesmo sexo. Tá. Então, se é mulher com mulher, lésbica. Se é homem com homem, gay. Até aí tá indo bem. Vou tirar 10 na prova aí. Vai marcando aí. Aí, vamos passar então agora para as pessoas trans. Então, se eu virar para alguém e falar assim, eu sou um homem trans. Minha identidade tá validada. A pessoa não pode questionar. Falar, que homem, o que? Isso aí é preconceito, né? Mas digamos que a pessoa aceitou. Não, claro, te valido, você é um cara... Explica assim, ó, porque muita gente aí não consegue entender. Homem trans era uma mulher e se tornou homem. Isso, exatamente. Isso, né? É bom a gente sempre explicar A gente nasceu com a genitália feminina, com os órgãos reprodutores femininos. Nasceu menina, mas se transformou, porque por isso trans, vem de transformação, isso, como é o seu livro ali. Transformação. Né? Então, transformou-se em um homem. Exatamente. Sem mudança de sexo, né? Isso tem a ver com... Isso é gênero. Essa transformação é chamada de gênero? O gênero é gênero feminino ou masculino. Ou masculino. Ou os não binários, mas eu não quero confundir, tá? Então vamos por partes. Gênero feminino e masculino, todos nós temos, cada um vai ter o seu. Só que se você se identifica com o seu gênero de nascimento, que foi atribuído... Que é o cis, né? Aí é cis. Todos os outros que não se identificam, somos trans. Tá. Então, se eu nasci menina e não me identifico, eu vou me identificar com o oposto. Ou, no meu caso, é mais fluido, por isso que eu me chamo de transmasculine. Por causa daquilo que a gente estava falando, né? A sociedade vê homem como machão e tal, eu não sou. Então, entendi. Então, você já desmistifica também nesse processo a questão do machismo, né? Exatamente, sem ficar reforçando estereótipo nenhum. Que homem tem que ser isso ou aquilo. Por isso você usou essa nomenclatura, assim, né? Sim, é pra cutucar mesmo, eu gosto, viu? Provocativa, né? Exatamente, vamos provocar, porque é assim que a gente aprende. Meus alunos, eles não vão aprender sentadinho, quietinho, bonzinho. Vai aprender instigando, pega lá o negócio, coloca ali, vamos ver como que é, mistura isso com isso, vamos ver como funciona. Então, eu gosto de ensinar assim, provocando. Nesse sentido. Aí vem a sigla que traz um pouco de confusão, porque ela mistura gênero com sexualidade. A sexualidade são as lésbicas, gays e bissexuais. Isso não tem gênero, né? A não ser pensando nisso. Homem com homem, mulher com mulher. Ou os bis, que é homem com homem ou com mulher, tanto faz. E aí, trans é identidade. Então, a identidade de gênero é como eu me vejo e como eu me entendo. Então, se você nasceu menino e tá se entendendo como menino, você é cis. Se você nasceu menina, tá se entendendo como menina, você é cis. Homem cis, mulher cis. Beleza. Nasci menina... A propósito do dia, fizeram uma pergunta aí... Se era cis, lembra do governo anterior aí, ele foi preencher um questionário, perguntou, você é cis? Eu não sei o que é isso, não, cara. Nossa, direto. Não sabia o que era. Eu vejo as pessoas falando, eu não sou cis, não. Eu falo, não, é que você é um homem cis. Não, eu não sou, não. Porque não tem conhecimento, né? E o cara que foi presidente do Brasil não sabia o que era isso. Então, é complicado. Exatamente, a gente precisa educar, cis, né? É a forma como você foi identificado ao nascer, né? E como você se identifica hoje também, né? Isso, é quando você está de acordo com o que a sociedade te atribuiu e com o seu corpo e tudo mais. O trans, não, ele é diferente. Como você se identifica, que aí tem até um bonequinho que a gente mostra para as pessoas, que é o boneco do gênero. Aí a gente faz um círculo no cérebro. Seu gênero tá... Possivelmente na edição tá aparecendo um bonequinho aí, tá? Seu gênero tá aqui.
E aí a gente vai pra Simone de Beauvoir. Uhum. Não se nasce mulher, torna-se. E é isso. De acordo com cada sociedade, ser mulher é uma coisa. Então, ser mulher aqui no Brasil é diferente do que ser mulher no Japão, Uhum. que é diferente do que ser mulher na Alemanha, que é diferente do que ser mulher na Noruega. Então, essa parte do gênero, da expressão de gênero, feminilidade e masculinidade é uma construção social. Uhum. Por isso que a gente também precisa falar sobre isso e desconstruir os estereótipos. E eu acredito que no futuro a gente tenha uma sociedade mais tranquila quanto a isso, que os homens fiquem mais tranquilos de usar coisas femininas e que as mulheres ficam mais tranquilas de ser mais masculinas. Até porque isso é bem cultural também. A gente está falando aqui do Exatamente. Brasil, né? O programa acontece aqui no Brasil. Mas tem países aí que, quando chega alguém de fora, os homens, para recepcioná-los, pega na mão, né? Saem de mãos dadas na rua. Aqui no Brasil, quando você vê alguém de mãos dadas do mesmo sexo, né? Você fala assim, é um casal gay. No outro país, não, já é comum. Aí você viaja para um país desse, aí o cara vem pegar na sua mão, se você é muito preconceituoso, você fica meio assim, mas é cultural, né? É aquela masculinidade que foi implantada. Exatamente. É difícil, né, você desconstruir algumas coisas, porque você é criado numa cultura. Sim. E muita coisa é cultural mesmo, né? Então, não quer dizer que o outro que pegou na mão do outro lá naquele país seja um homossexual, né? Um homoafetivo. Exatamente. Por isso que a gente tem que trabalhar esses afetos aí, né? Pra não ficar mal resolvido. E aí, nesse bonequinho, então, na cabeça, né? Tá a identidade, porque é uma construção social. Se você criar um ser humano isolado, sem falar essas coisas, ele não vai falar, eu sou homem, eu sou mulher. Então, a identidade tá aqui. Tá. Nosso coração, né? Tá o nosso afeto. Aí é a nossa sexualidade. E aí, aqui, nessa região, tá a nossa genitália, é o nosso sexo biológico. Isso não tem escolha, a gente nasceu XX, XY, é assim. E aí vem a expressão de gênero, que a expressão de gênero é como você se mostra para a sociedade, como que as pessoas vão bater de cara, e dependendo da cultura, elas vão identificar. E aí a gente conversa com as pessoas e pergunta, e como eu posso te tratar, como eu falei no começo. Então, o homem trans era uma menina que se transformou no menino. No menino. No menino. E isso não significa, porque isso é gênero, né? Isso é gênero, não é sexualidade. Não é sexualidade. E a sexualidade, ele pode tanto, uma vez menino, ele pode tanto se relacionar com homem, certo? Sim. Porque a sexualidade é diferente do gênero. Tô indo bem aqui na aula? 10. É mesmo? Olha só. E ele é visto pela comunidade como o quê? Como um menino lésbico? Não, é um homem gay. É um homem gay. Isso. Visto como um homem gay. Aí que eu consegui virar a chavinha da minha mãe. Tá, Ela falou, então nossa, vamos você lá. ficou com tantos homens, você gosta de homem, não sei o quê. Eu sou bi, eu também já fiquei com mulheres bastante na minha vida. Mas assim, quando ela foi entendendo isso, porque eu já fui casado, tive a minha filha e tal, tudo mais. Aí eu falei, então você é viado? Aí eu, sou, mãe. Aí ela, é mesmo, faz sentido, agora eu tô entendendo tudo e tal. E ainda mais, né, na época, estando com o meu companheiro, que é um homem trans também, aí a gente faz uma confusão na cabeça das pessoas. Porque elas geralmente falam, então, se você virou homem, é porque você gosta de mulher. Não. Porque eu gosto de homem. E agora? E eu tô num relacionamento com outro homem trans. Então, são dois homens trans em um relacionamento gay. 2 homens trans. Exatamente. Então, vamos voltar aqui à aula aqui pro pessoal em casa aí entender bem, tá bom? Bora. Homem trans é aquela mulher que se tornou homem. Ah, tá. E você tá num relacionamento assim agora. Com outro homem trans. Com outro homem trans. Assim como eu. Ah, tá. Agora eu entendi. Aí, se eu tivesse num relacionamento com uma menina, seja ela trans ou cis, não importa. Se eu tivesse num relacionamento com uma menina, aí seria um relacionamento hétero. Porque eu sou homem e ela é menina. Não importa se é cis ou trans. É essa confusão que as pessoas fazem. Porque eu não fico perguntando pra você se você... você é cis? O que é? Se você tá... Não, a gente olha e fala, é um homem com homem? É gay. É mulher com mulher? É lésbica. Resume-se assim, né? Resume assim. E os bissexuais, eles podem em algum momento estar com outro com outro. Né? Mas se ele tiver, o bissexual está num relacionamento, a gente fala, ele é bissexual, mas ele está num relacionamento gay. Ah, tá. Que no caso aqui, é o seu caso. Isso, é o meu caso. Só pra entender aqui o pessoal que tá... Isso, e se eu tiver com uma outra pessoa, e for se é do meu mesmo sexo,
Como eu sou homem, Aham. aí é gay. Aí é gay. E Aham. se for uma menina, uma mulher, aí Aí é- é um relacionamento hétero. Hétero, né? Não vai ser lésbico nunca, É. porque eu não sou mulher. Então, pra eu falar que eu tô num relacionamento lésbico, eu teria que ser uma mulher e estar com outra mulher. Confunde um pouquinho, né? Mas tá bem esclarecedor. Se você aí ainda ficou na dúvida, faça como eu. Eu tive a oportunidade de perguntar aqui, né? Ao vivo aqui. Mas aí você pode voltar ao vídeo, né? Voltar, estudar, escrever, se você tem Isso, dúvida de alguma coisa. Porque isso, além de você não ter... Eu creio que é de responsabilidade nossa, no caso eu sou hétero, né? Entender o outro também. E para eu entender, e isso quebra preconceitos, sim. né? Porque às vezes você toma uma parte por um todo e começa a generalizar e maltratar as pessoas porque falta conhecimento, né? E quando você conhece, fica mais fácil você entender, ter empatia com as pessoas e tratar as pessoas como elas devem ser tratadas, né? Como seres humanos iguais. E o melhor É. sempre perguntar, né? Perguntar não ofende nesse caso, Não né? ofende, não maltrata. Maltrata a gente categorizar as pessoas, diminuir, ofender, mas pergunta é educativo, né? É. A gente perguntando, a gente vai conhecer a vida, conhecer o mundo. Então, também conhecer outras pessoas trans, sabe? A gente tem muito na mídia, e é isso a minha luta também. É por representatividade de homens trans. Porque na mídia, a gente já tem muita representatividade. Não muita, né? Mas assim, já estar mais acessível. Então, a gente tem políticas mulheres trans e travestis. Temos pessoas na mídia representando as Tem mulheres vários trans, candidatos travestis. aí, né? Exatamente. Agora, homem trans, a pessoa fica... Aí, quando conhece, fala do Tami. Mas, nós existimos e nós somos muitos nesse mundo afora, no Brasil. Artistas, somos qualquer coisa. A gente Talvez o que fala quiser. muito do Tami, porque muitas pessoas o conheceram como mulher, no caso, né? E depois foi acompanhando a transformação, né? E agora, quem o vê agora, já o vê como homem, né? Sim. Uma criança que nasce hoje, conheceu o Tami, que é vereador, né? Uhum. Vereador, já o vê como homem. Agora, só quem conhece a história que vai entender esse processo de transformação que passou. E todo mundo pensa assim, né? É que você está trazendo para nós aqui. A questão hormonal, nem todo trans vai tomar hormônio, até porque a questão de saúde realmente é importante Saúde, você cuidar da saúde, né? Saúde, acessibilidade e escolha, né? Porque é isso, no meu caso, eu me amo assim como eu sou. E por mais que eu sofra preconceito e que as pessoas muitas vezes não validem que eu sou do gênero masculino, eu vou educando, vou lutando, mas assim, eu não quero fazer uma mudança para os outros. Se eu fizer essa mudança, é por mim. Agora, você também consegue entender que as pessoas, às vezes, mesmo não tendo preconceito, têm dificuldade para se relacionar com você, no caso, no gênero masculino? Eu super entendo. No seu local de trabalho, você sofreu algum preconceito? O pessoal ficou assim meio confuso. E agora? De repente, se transformou e tal, porque... Então, ainda está nesse processo ainda por trabalhar com arte e é mais e fácil, né? educação, O campo é melhor, dependendo do ambiente, as pessoas já estão familiarizadas. Mas assim, no colégio onde eu dou aula, por exemplo, elas levaram um tempo ainda para entender a questão do meu nome social, porque eu ainda não tinha mudado nos meus documentos. E nome social é um direito, né, que a gente tem, um dos poucos. É bom o pessoal saber, né? Exatamente. E você tem 2 tipos de alteração que você pode fazer nos seus documentos. Uma é o nome social, que é o que eu fiz, e outra é você mudar o seu gênero, aí você tem que mudar a certidão de nascimento, é um processo mais Demora complexo. muito? Demora. A pessoa consegue fazer sem o uso de um advogado? Ou ela precisa contratar um advogado? Não precisa contratar um advogado, mas se você contratar, você... Vai ser mais rápido? Não que vai ser mais rápido, você vai conseguir acessar mais as informações. Mas... Hoje em dia tem grupos que apoiam, que fazem campanhas para ajudar as pessoas nesse processo da documentação, essa que é mais complicada. Mas o nome social, se você for no Poupa Tempo e solicitar, eles mudam e sai. Não sai na hora, mas sai, sei lá, alguns dias depois. Mesmo que a pessoa... Isso se a pessoa for maior de idade? Maior de idade. Menor de idade, já pode fazer um menor de idade acompanhado dos pais? A troca do nome? Ou tem que esperar a maior idade? Você sabe? Tem essa informação? Eu preciso confirmar essa informação, mas eu acredito que não.
E até na questão hormonal, isso também eu queria aproveitar que você perguntou e desmistificar, porque as pessoas ficam, ai, nossa, a criança tá... Não, é proibido, você não pode fazer tratamento hormonal em crianças, a não ser crianças que tenham problemas Sim, de aí hormônios. Aí é saúde, acompanhamento né? médico e tal, aí o médico vai Exatamente. especificar o tratamento ali, né? Mas criança trans existe, porque eu fui uma criança trans, né? A gente não nasce da árvore do nada adulto, né? Então, todo mundo que é trans foi criança um dia. Mas, no caso das crianças que a família apoia e tudo mais, não é permitido fazer tratamento hormonal, nenhum tipo de cirurgia, nenhum tipo de procedimento, nem nada. O que a família faz, geralmente, é aquela expressão de gênero que eu te falei. Então, colocar a roupa que a criança vai se sentir mais confortável, respeitar aquela criança. Ai, tá impondo. Não, tá amando. Porque não eu, né? Mas assim, se outros trans tivessem esse amor, esse afeto na infância, não teria tanta taxa de suicídio também no meio da nossa população. Eu imagino, porque é um conflito mental, né? Interno, né, da pessoa e da sociedade também, que vai impondo ali regras e tal, e preconceitos. E a pessoa às vezes entra num parafuso e a pessoa às vezes acaba tirando a vida, porque o índice de suicídio, você tocou num ponto muito importante, é altíssimo, né? É altíssimo. Chega a hora que a pessoa olha assim, não dá. A expectativa eu não nasci para essa sociedade. Nasceu sim, né? A verdade é que as pessoas ainda também precisam de tratamento, né? Sim, imagina eu te obrigar a usar um vestido, a pintar a unha, falar, não, mas você tem que fazer. Não, vai na festa do casamento do seu primo, você vai de vestido sim, tal, vai de salto alto, é muita violência. E aí você tocou num ponto importante, quando você direcionou para mim e falou, imagina você sendo obrigado a vestir uma saia, pintar a unha e tal. E eu fiz uma autorreflexão, aqui eu fico com o pensamento voando aqui, né, para coordenar aqui a nossa conversa. Seria horrível para mim, porque isso não faz parte do meu gênero, eu me identifico como cis desde que eu nasci até agora, é natural meu, né? Então, impor algo que não é natural meu é horrível. Ninguém gosta de ser subordinado a algo que não quer, né? Exato. É horrível. E é isso que as pessoas fazem com os outros. Sim. Ou chegar numa menina e vai cortar esse cabelo, vai usar calça sim. Não vai, rosa nunca mais, hein? Nunca mais você vai fazer isso aí. Maquiagem? Não. É muita violência. Então, gente, aqui de boa. É necessário a gente exercitar a empatia. O que é empatia? Alguns já sabem, você já sabe, né? O difícil é colocar em prática, né? É se colocar no lugar do outro. Então, antes de você ofender alguém, pergunte-se, né? Será que eu gostaria que alguém me tratasse dessa maneira? Se eu gosto disso, eu gosto daquilo. Até a alimentação também. A gente não gosta de feijão, só gosta de arroz. E aí, você vai obrigar o outro a comer feijão se não gosta de feijão? Respeita, né? Exato. Respeita. Respeito é bom e eu gosto. Esse é um lema que a gente tem que levar para a vida inteira. E respeitar o outro é também se respeitar. Isso. Né? E isso é liberdade, isso é democracia, né? Exatamente. E a gente não faz mal pra ninguém. A gente quer viver a nossa vida, a gente quer trabalhar, quer casar, quer ter família, quer fazer faculdade, quer viajar, sabe? A nossa sexualidade e o nosso gênero não afeta ao outro, só diz respeito a nós mesmos, assim como a fé. E não pega, né? Tem gente que tem medo. Nossa. Né? Homossexualidade não pega. Tá bom? Fique tranquilo. Ó, a prova eu tô aqui, ó. Conversando com a diferença, cada um tem sua preferência. Ó, vai sair daqui e vai querer pintar unha, hein? E orientações. E orientação sexual, né? Gente, a pior coisa é porque a humanidade, às vezes, os opressores, eles gostam de desumanizar. Tá? Então, você é um ser humano, né, que tem coração, tem alma, tem sentimento, né, tem a sua liberdade de fazer o que você quer e seguir o caminho que você quer trilhar. E isso é muito bom. Isso faz a gente viver numa comunidade realmente, né, mais harmoniosa. E hoje, infelizmente, as pessoas não sabem conviver com as diferenças, seja ideologias políticas ou ideologias de gênero, né, que causa esse preconceito aí. Muitas pessoas, eu já ouvi bastante, né? Mas como eu vou explicar para o meu filho que eu vi 2 homens de mão dada no shopping? Como que você vai explicar o vizinho que espanca a esposa?
Como que você vai explicar? Às vezes o próprio pai, né? O filho já nasce vendo o pai espancando a mãe o tempo inteiro, aquele relacionamento abusivo. Quantas famílias Olha, geralmente héteros, quem tem né, esse discurso, fazem isso, né? Geralmente quem traz esse discurso é esse tipo, que não olha pro próprio umbigo e fica querendo botar defeitos nos outros, ou fala, ai, meu filho, que bom que seu filho pode ver dois homens se amando, porque é amor. Como que eu vou explicar pro meu filho? Explica, olha, aquelas pessoas se amam. Mas não é igual você a mamãe e o papai. É o jeito outro deles se jeito. amar. É o jeito E deles eles se são amar. livres para escolherem fazer aquilo. Exatamente. Então, como eu vou explicar? Como eu vou explicar que você nasceu isso, não sei aquilo? E aí eu volto para um ponto aqui que talvez até eu vou receber muita crítica, mas tem a ver realmente com a educação, né? Sim. Então, a criança sofre bullying na escola por causa disso, às vezes, né? E aí causa violência, que o bullying não justifica, mas se não tratar, vai criar um adolescente revoltado, de repente, em algum momento aí, né, ele pode fazer uma loucura na escola devido a tanta opressão que ele recebe ali naquele ambiente que ele tem que viver ali a maior parte do seu tempo. Eu queria aproveitar aqui e deixar bem nítido que não existe ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Trabalhar com educação de respeito ao próximo e acolher as diferenças é humano. É inclusivo. Chega a ser até sagrado, porque a gente se respeitar o outro, respeitar o próximo. Uma coisa que as pessoas também não sabem. Eu vou num rolê. Muitas vezes a gente segura de ir no banheiro, porque a gente sabe que pode sofrer algum tipo de violência para fazer o seu xixizinho ali, suas necessidades. E as pessoas, e precisa criar outro banheiro? Não. A gente não precisa de um banheiro especial, né? Tem pessoas que precisam por questões físicas de um banheiro especial. A gente é pessoa que não precisa de um banheiro adaptado nem nada. O que a gente precisaria era de respeito e não violência. Então, um banheiro onde as pessoas se respeitam não faz nem diferença se fosse um banheiro junto de homens e mulheres. Porque que tipo de imaginação que as pessoas têm do que rola no banheiro, né? Porque, eu só vou ao banheiro quando preciso fazer as minhas necessidades, né? Isso, no máximo, você olhar no espelho, não vou fazer nada, vou escovar um dente, vou puxar o cabelo, olhar, ver como é que tá. Isso, isso vai fazer mal pra alguém, sabe? Então, a vida das pessoas trans tem muitas camadas de violência e opressão e por ignorância, como você falou, falta de educação. E não tem problema nenhum. Aliás, o único jeito de melhorar as coisas é trabalhar com educação inclusiva, nesse sentido. Tanto para as crianças, adolescentes, como para as famílias. Acho que o principal é as famílias, porque meus alunos me respeitam tanto, me adoram, sabe? Me defendem. Eu já tive aluninho que chegou e falou assim, minha mãe e meu pai ficam falando que você é mulher, sim. Eu brigo com eles, falo que não, é meu professor, ele é menino e tal. Eu falo, ai, que bom, sabe? Porque essa criança, no futuro, não vai reproduzir a violência que os pais tentaram ensinar. E não é porque eu fico dando aula de gênero, porque a minha matéria é outra. Eu só existo lá e essa escola permitiu ter um professor trans que ama as crianças, que dá aulas super divertidas, porque eu sou bem o professor mais doidinho da escola. Então, só de eu estar ali, isso é representatividade. Então, que é o que a gente fala também, fecha os olhos e imagina um cientista. Todo mundo vai imaginar um homem, né? Fecha os olhos e imagina um médico, vai imaginar um homem. A mesma coisa, ninguém nunca imagina, né, que um professor pode ser um homem trans ou uma travesti. É verdade. Mas a gente tem que estar lá. A gente tem que estar nesses lugares. A gente não pode estar só na rua, na prostituição, na marginalização. A gente precisa estar em qualquer lugar onde a gente quiser. O mundo é nosso, É o que eu repito mais uma vez. São seres humanos e precisam ser respeitados. Nosso tempo está esgotando. Estamos no finalzinho aqui. Tá? Mas acho que dá para você, em um minuto aí, dar uma mensagem de esperança para alguém que está nesse processo de transição, não está se aceitando, ou né, a família está pressionando, ou no local de trabalho está recebendo discriminação, porque é direito humano, né? Isso é na Constituição, cada um tem o livre-arbítrio para exercer aquilo que... Né, e ser aquilo que deseja. Então, passa uma mensagem pessoal aí rapidinho, aí, por favor. Não desista de ser quem você é. Não deixe que o mundo, que as violências, que as opressões façam você se diminuir. Você não faz mal para ninguém. Você merece ser feliz, você merece ser amado ou amada. Você merece tudo de bom na sua vida. Procure apoio,
de outras pessoas que já passaram por isso dentro da comunidade. Procure apoio de psicólogos, procure apoio na saúde, de pessoas que conheçam a causa, que estejam dispostas a defender, se informe e saiba que não é fácil. Eu poderia falar que é fácil, mas não é. É muito difícil, mas não é impossível e o mais difícil é viver preso dentro de um armário. É isso aí. Deixa seu contato, suas redes sociais. Olha, meu @ é Ateliê Mirabolante. Pode me seguir, pode me chamar lá. Mais um recado é esse. Se estiver em sofrimento, com dúvidas, me procure. Eu sou sempre receptivo, aberto. Respondo tudo, tô sempre por lá. E você pode direcionar essas pessoas também aos órgãos públicos, né? Para procurar os direitos humanos aí, de repente, se estiver sofrendo algum tipo de violência. Então, segue o Stefan nas redes sociais aí, para qualquer tipo de esclarecimentos, tá ok? Mais uma vez, muito obrigado pela sua coragem de vir aqui e expor um assunto tão... O pessoal tem medo de falar, a realidade é essa, né? Tem gente que fala, nossa, mas você foi corajoso. Aqui é liberdade, você tem que falar, aqui eu sou jornalista e trago o Raimundo e todo mundo aqui é bem-vindo, porque eu gosto de pessoas. E eu procuro tratar todos como meus irmãos, né? Somos irmãos aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que você continue aí nos seus projetos, sendo escritor, músico e seguindo em frente aí na sua caminhada. De coração, agradeço muito e foi muito produtiva a sua presença aqui, tá bom? Se você ainda não segue o Liberchat, Instagram, Liberchat_, YouTube e Spotify, Liberchat, não esqueça disso. Compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Veja os episódios anteriores também, tá bom? Um abraço, vamos dar um tchauzinho para eles. Valeu, muito obrigado aí. Escreva aí nos comentários o que você achou, tá bom? Tchau, tchau.